Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 6 de outubro de 2023 e o título é. Deixa eu ajeitar aqui direito. O título é Os Fracos. Vamos lá. Quais as pessoas mais perigosas do mundo? Os fracos, e não me refiro à força física, mas à fraqueza da alma e do caráter. Há uma frase no livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, que diz: E se você pensa que homens fortes são perigosos, espere até ver do que os fracos são capazes. Pessoas que subjugam outras através de manipulação e controle só o fazem por terem respaldo de tantos outros fracotes como eles. São covardes e vis. Se reúnem em seus covis obscuros para tramarem toda sorte de atrocidades e traições. Contudo, no íntimo eles sabem, e como sabem, que seus dias estão contados. Sabem que são criaturas débeis e ridículas por trás de suas vestes e aparência de poder. São seres realmente dignos de pena, almas condenadas à sua própria humilhação, uma vez que ninguém pode fugir de si mesmo. Diante do espelho da consciência e frente a frente com seus pensamentos e sentimentos mais secretos, eles sabem o quão desprezíveis são. É natural que, assistindo a tanta crueldade e injustiça, em muitos momentos isso nos cause dor, raiva, repulsa e indignação. Porém, o que mais deveríamos sentir é pena. Pena dessa gente que está sendo corroída pela própria maldade e vaidade. E em breve nada sobrará. Eles sabem que são trevas que não passam de escuridão, e a escuridão se dissipa, se desintegra com a chegada da luz, porque ela simplesmente não existe, é o nada. Tudo que assistimos não passa de desespero. A luz está avançando através da exposição da verdade e as máscaras estão se dissolvendo e deixando à mostra o vazio dessas existências. A luz não grita, não precisa se impor. Basta ser luz, basta iluminar. A verdadeira força e poder está na quantidade de luz que cada um carrega dentro de si. Nossa luz é nosso escudo, e quando permitimos que ela brilhe, nenhuma escuridão ousa se aproximar. Então vamos lá. Ó, esse texto é de outubro de 2023, né? E é engraçado porque eu estou gravando isso e eu estava pensando, nem quando eu venho ver assim, eu nem sei que texto que eu vou gravar. Eu venho pego o texto da sequência, né? E esses dias eu estava já assim, estava vindo uma intuição para o próximo texto, né? Da semana. E interessante, que eu nem sabia que eu ia ler justamente esse texto, mas tem muito a ver com esse daqui, né? Linka muito com esse daqui. E esse texto é de outubro de 2023, mas parece que foi escrito agora, né? Porque tudo que está escrito aí é o que a gente está assistindo agora. É que essas coisas vêm acontecendo, vêm se desenrolando, todos esses eventos aí há um bom tempo, né? E a gente está presenciando aí exposição atrás de exposição. É a faxina sendo feita. E é engraçado que muita gente fala: ah, não acontece nada, não acontece nada. Olha quanta coisa vem acontecendo há muito tempo. Então, essas exposições estão acontecendo há muito tempo, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Quem está prestando atenção na movimentação está percebendo esse movimento já há alguns anos. Né? Essas exposições acontecendo, foram muitas revelações já. Né? E eu acredito que agora realmente a gente esteja na fase mais aguda, né? Na fase mais crítica do que tá dos acontecimentos mesmo, né? Dos eventos. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de evento, o evento que a gente espera, né, de finalização de ciclo, na verdade é formado por todos esses pequenos eventos, né, esses eventos menores que vão, no fim, fazer o contexto todo, né, vai ser o conjunto da obra, vão formar o conjunto da obra. Então, as revelações foram acontecendo paulatinamente até que vai chegar num ponto em que a limpeza será concluída, né? E é interessante, né, perceber que a gente já está percebendo isso aí há algum tempo. Na verdade, quem entrou nesse processo aí de perceber, de prestar atenção,
começar a entender o sistema, já está aí bem antes, aí acho que começou antes de 2020, né? 2020 foi assim, onde teve uma onda, né, de despertar das pessoas que perceberam ali a manipulação descarada, mas as coisas estão acontecendo porque ainda muita gente naquela época ainda não percebia, e aí, conforme as revelações foram chegando, as pessoas foram começando a entender, e algumas que convivem com pessoas que já na época falavam, tentavam alertar, aí vão se lembrar, né? Aquela sementinha foi plantada e ela tem possibilidade de germinar e fazer com que com que mais pessoas comecem a entender, né? O que realmente acontece, né, no nosso planeta, o que a gente está vivendo, qual é a nossa realidade, né, por trás das sombras, das manipulações, né, que sempre eu comparo com o mito da caverna, porque é realmente isso, quando a gente vai percebendo que aquelas sombras na parede nada mais são do que a manipulação, né, dos controladores que estão fora da caverna, para iludir aqueles que ficam ali, só ali, acreditando que tudo que existe são aquelas sombras que ficam passando lá na parede, né, manipuladas pelos, pelas figuras lá, pelos personagens, atrás da fogueira ali, né? Cada um que vai entendendo aquilo vai saindo da caverna, até o momento em que essa caverna vai ficar, não digo vazia, né? Mas esperamos que praticamente vazia. Porque tem algumas pessoas que a gente sabe que não vão mesmo sair da ilusão, vão permanecer na ilusão e vão ter que fazer esse processo em um outro lugar, continuar passando por experiências ainda difíceis, dolorosas, para conseguir completar aí o aprendizado, né? Que todos nós vamos. Esse caminho evolutivo é um caminho que todos nós faremos, mas cada um no seu devido tempo e de acordo com os seus processos, né? Então não tem como acelerar o processo de ninguém e também nem a possibilidade de retardar o processo de algumas pessoas cabe somente àquelas pessoas, né? A escolha de não prosseguir. Porque tem gente que às vezes está ali caminhando, está no processo, de repente dá uma derrapada aí e começa a se enveredar por outros caminhos, se deixa envolver de novo, né, por manipulação, por ilusão e acaba atrasando o seu processo. Mas em algum momento todo mundo vai fazer essa ascensão, vai conseguir encontrar o seu próprio caminho, né? E expandir a sua consciência, encontrar a sua verdade e seguir, né, por essa verdade o caminho da luz, da honestidade, dos bons valores, porque acho que essa verdade ela está dentro de cada um. Só que cada um vai descobrir isso num determinado tempo e de acordo com as escolhas que for fazendo. Então pode ser mais um caminho às vezes até mais curto, mas mais doloroso, ou pode ser mais longo, né, mais demorado, exija mais da pessoa, mais lições, mais aprendizados, mais desafios. Cada um vai fazer esse processo num determinado tempo. E quando se fala aí da questão dos fracos, que realmente eu falo, não é na questão da força física, mas sim da força moral, porque estamos aí sendo submetidos a grandes desafios, né? Grandes oportunidades de crescimento também. Mas são as nossas escolhas que nos fazem ultrapassar, né? Enfrentar, fazer os devidos enfrentamentos, assumir o nosso papel aqui. E também são as escolhas daqueles que não têm coragem de enfrentar, né? Que tem muita gente ainda
que vive a própria vida pautada na opinião alheia, nos julgamentos alheios, sem ter coragem de assumir as próprias posições, os próprios pensamentos, de assumir a sua verdade e impor isso, e colocar um limite, né? Não é criando conflitos, entrando em guerras, nada disso, mas é assumindo o seu papel e sem medo, né, do que hoje se chama muito de cancelamento, né? Muita gente tem muito medo de falar e de expor o próprio pensamento, o posicionamento, de traçar limites, com medo justamente de ser mal interpretado, com medo de ser julgado, com medo de ser cancelado. Mas a responsabilidade pelo nosso caminho aqui, pela nossa evolução, é nossa. E se a gente permite essas interferências, depois não adianta querer também jogar a culpa nos outros, vai falar, mas é porque fulano. Não, ninguém faz o que a gente não permite que seja feito. Se a gente deu essa abertura, se a gente recuou, foi uma escolha nossa. A gente permitiu que outros travassem o nosso caminho. Quando a gente dá essa recuada, a gente faz isso por vontade própria. Porque nem sempre é confortável, né, fazer esses enfrentamentos, mas muitas vezes eles são necessários e a gente tem que se manter firme, né? Muita gente que chegou até aqui nesse processo de descobrir como o sistema funciona e enfrentar, né, às vezes pessoas da própria família, o trabalho, teve gente que mudou de emprego para não abrir mão dos seus valores e das suas convicções. Então, são escolhas. E eu acho que quando a gente está caminhando na direção da verdade, da luz, da honestidade, dos valores morais mais robustos, mais corretos, mais ligados ao bem, a gente sempre tem amparo e sempre vão surgir oportunidades, né? Em muitos momentos que a gente pode achar que a gente está abrindo mão, às vezes, de conquistas, eu acredito que, na verdade, a gente está abrindo espaço para conquistas maiores. Então, né, essa é a fortaleza importante, a fortaleza moral de seguir em frente, apesar dos obstáculos, apesar dos desafios, apesar dos julgamentos, das condenações que muitas pessoas ao nosso redor podem estar, né, tendo com relação a nós, a nossa conduta, as nossas opiniões, mas eu acho que esse posicionamento é valioso porque justamente essas situações também nos trazem aprendizados, são situações, eu acredito que nada acontece na vida da gente por acaso. Tudo que surge, né, alguma coisa que surge para você ver uma mensagem, uma situação que aconteça diante de você, que te toque, que te chame a atenção, não é por acaso, nada é por acaso. E eu vejo muito isso até na produção dos textos, porque é interessante quando às vezes me vem uma intuição, às vezes vem um título, e eu falo, não sei se eu quero falar sobre isso, e não sei o quê. Aí começa a aparecer muita coisa do mesmo assunto. Aí eu falo, poxa, eu acho que eu tenho que escrever sobre isso. Tanto é que hoje, olha a coincidência, né? Que justamente a intuição que estava me vindo fala justamente dessa questão dos enfrentamentos, das situações que a gente tem vivido na atualidade. Assim como a gente já enfrentava lá em 2023, só que as coisas estão escalando, né? Para situações mais surreais até, né? Situações que a gente, há anos atrás, a gente jamais imaginaria que poderiam acontecer. Eu não vou desenvolver isso agora, porque eu vou falar disso então no próximo texto aí que está vindo aí, a intuição, que aí eu vou especificar melhor, né?
as situações que a gente está vivenciando atualmente. Mas nesse ano de 2023 a coisa já tinha começado e a gente já, eu acho que nesse momento que já se começava a falar dos pilares da transição, então a gente começou a olhar para essas situações que estavam acontecendo com essas pessoas que realmente usam o poder delas para submeter outras pessoas ao controle, à manipulação delas, à humilhação, para satisfazer o ego deles, que está em desequilíbrio, obviamente, e que isso demonstra justamente uma fraqueza total de caráter, porque aquela pessoa que ela é realmente forte, ela tem consciência do que ela é, do poder dela, da força moral dela, dos valores dela. Ela não precisa de validação externa e ela não precisa é, humilhar ninguém, nem subjugar ninguém. Muito pelo contrário, ela tem valores em que ela olha as pessoas com mais compreensão, com mais compaixão, com mais amorosidade, porque ela entende, ela conhece o caminho dela, tudo que ela fez para atingir essa força moral e ela olha com os outros, para os outros com compaixão, sabendo que cada um está no seu processo e que todo mundo vai atingir essa esse patamar em algum momento e, óbvio, continuar galgando novos patamares e evoluindo e ascendendo para outras vibrações maiores e melhores, né, mais positivas. Então, é isso, que a gente cuide muito da nossa fortaleza interna e sem medo, sem se preocupar com que o externo, com validações externas. Quando a gente tem certeza das coisas que a gente acredita, quando a gente tem convicção dos nossos valores, a gente não precisa que outras pessoas que venham de fora validar aquilo que você já acredita. Que isso ouvir o nosso coração é algo muito pessoal, muito individual, né? Como a nossa ascensão aqui. A escolha de fazer a ascensão, ela é individual. Você pode contar com um amparo, com auxílio, com pessoas que podem te ajudar nessa ampliação de consciência, mas a escolha e o trabalho é individual e é de cada um, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.